Oi, gente, bom dia. Ótima terça-feira a todos vocês. Que o nosso dia ele seja abençoado, ele seja iluminado, que o nosso dia seja cheio de bênçãos, né? Nosso dia seja cheio de alegrias, de conhecimento, de muito entretenimento. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos abordar a disciplina de Geografia, tá bom? Porque às 8h40, 8h45 não, perdão, às 8h40. Eu envio o link da aula online. Então, a gente vai iniciar com a nossa primeira aula, de 8 horas, com a disciplina de Geografia. Segunda aula, né, às 8h40, online. E a última, 10 horas de português, tá bom? Pega aí o livrinho de vocês, vamos juntos acompanhar o conteúdo de hoje. Nós vamos continuar falando sobre a água, tá bom? Como vocês podem aí recordar, na aula anterior de Geografia, nós falamos sobre a água, né? Sobre a importância da água, como podemos preservar a água, a quantidade de água doce, salgada que tem no mundo, né, para uso ou não. E hoje nós vamos continuar falando aí, né, sobre a água. Só que nós vamos falar sobre o abastecimento da água. Esse conteúdo está lá na página 98 do livro de vocês, tá bom? Então, vocês podem abrir lá na página 98 para que a gente possa iniciar. Deixa eu abaixar um pouquinho para ver se fica melhor, né? Mais claro. Para a gente poder iniciar a aula de hoje. Livro de Geografia, página 98, tá bom? Abastecimento de água. Então, a água, né, a gente já falou sobre isso e nós vamos afirmar novamente que a água ela é fundamental para a nossa vida. Então, é indispensável, nós seres humanos não conseguimos viver sem água. Isso é verídico, você pode comprovar isso assim como eu. Então, o sistema de distribuição de água, ele é chamado de rede geral. Esse sistema que nós temos, que a água chega em nossa casa através de torneiras, mangueiras, enfim, entre outros, esse sistema de distribuição de água, ele é chamado de rede geral. E não é em todas as moradias que a água chega mesmo até as torneiras, né? Através da rede geral. O que quer dizer? Sabe aquela água que a gente fala assim, água encanada, dizemos assim? Muitas pessoas falam assim, né? Essa é a água que nós estamos falando. Tem gente que tem água em casa, tem o acesso à água, mas essa água não chega, né, através da rede geral, que é o que nós temos. Então, existem pessoas, né, tanto nos espaços urbanos quanto nos rurais, né, que têm dificuldade de conseguir essa água, dificuldade do acesso à água. Geralmente, são pessoas mais, digamos assim, pobres, né? Que vivem em um lugar ou situação, bairro que não tem esse saneamento básico, que não tem esse serviço de água, né, oferecido pela rede geral. Ainda que nós podemos afirmar que esse serviço é de utilidade pública, então todo ser humano ele tem direito de ter acesso à água, né? Nos espaços urbanos, por exemplo, existe tanta gente, mas tanta gente, que não, né, que a água quase que não dá para todo mundo. Então, imagina, tanta gente que nós temos, né, e às vezes a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de quê? O racionamento de água, né, problemas de enchente, alagamento, são muito comuns. Vamos citar um caso aqui, por exemplo, na praia. Alcobaça, que é aqui pertinho da nossa cidade, onde tem praia, né? Certamente você deve conhecer. Quando chega o final do ano, igual o mês que vem, a cidade ela fica super lotada, enche muito, né? Turistas que vão para aproveitar o Réveillon, para aproveitar a praia, né, para se refrescar. E aí o que acontece? Falta água, porque é muita gente, né? E aí fica assim, aquela coisa provoca mesmo o racionamento de água, né? É muito chato não ter água para tomar banho, cozinhar e fazer as utilidades básicas que nós temos no nosso dia a dia. E tem pessoas, mesmo em nossa cidade, que não têm acesso a essa água. Então é muito difícil, né?
Nos espaços rurais, sítios, roças, né, no campo mesmo, há poucas redes gerais, né? O que é a rede geral? É esse sistema de distribuição de água na qual nós estamos falando. Então, dificulta, né, a chegada da água nas moradias, né, das pessoas que vivem nessas comunidades rurais, né? Temos um gráfico aí no livro de vocês que a gente vai identificar as poucas redes gerais nos espaços rurais. Geralmente, as pessoas que moram nos espaços rurais têm o quê? É bomba de água que tira diretamente do poço. Na casa do meu avô é assim. Ele fez todo um encanamento, né, puxando mesmo a água do rio que ele tem. Né? Ele tem um rio que passa na roça e a água vem dali. Então, não tem esse sistema de rede geral como nós temos no espaço urbano. Vamos observar esse gráfico aí? Que é a forma de abastecimento de água aqui no Brasil. Nós temos aí no urbano, olha a quantidade, e no rural. Então percebam que no rural, né, essa quantidade que é atendido a cada 100 moradias é menor, né, bem menor. Então, percebam, rosa, como a gente já sabe fazer a leitura do gráfico, essa parte rosa significa a rede geral, né, aquela água que chega até as nossas torneiras. E de azul é de outra forma, como a do meu avô que eu citei agora há pouco. Entre outros, tá, gente? Tem gente que tem poço de água, tem gente que ainda pega, como diz minha avó, na cacimba, né? Que é uma formalidade antiga que as pessoas falam. Então, a quantidade é muito pequena, né? Nesses espaços rurais, desse abastecimento por meio de rede geral. Então, a água, ela no espaço urbano, ela chega até a moradia das pessoas, né, das casas, pela rede geral mesmo, né? No espaço rural é bem diferente, né? A água, ela é encontrada onde? Em açudes, poços, chega por irrigação também, né? Bombeamento, que é o que eu falei que acontece na roça do meu avô, é a questão do bombeamento, né? Usa-se uma bomba para ali tirar mesmo a água diretamente do rio. E aí nós temos na próxima página falando sobre o abastecimento de água em nossas casas. Essa parte também é muito legal, gostaria que vocês prestassem atenção. Por quê? O ser humano, como qualquer outro ser vivo, ele necessita de água para viver. Então a gente já sabe disso. Nós podemos afirmar que o ser humano, né, e o ser vivo, como a plantinha, como os animais, necessitam da água para sobreviver. Só que a água que bebemos, ela pode ser de qualquer lugar? Nós podemos beber essa água sem saber a fonte, sem saber se as impurezas já têm impurezas na água? É claro que não. Então, a água que nós bebemos, né, ela deve ser tratada, né, de forma que retire todas essas impurezas e mate os micro-organismos, né? Então, eu acho que é comum de vocês ouvirem falar sobre a água potável. A água potável é essa água que é própria para beber, né? Nós chamamos de água potável. E ela, como nós já citamos, não tem cor, porque ela é incolor, não tem cheiro, porque é inodora, e não tem gosto, porque é insípida. Então, vamos lá. O ser humano, ele pode tomar água potável. Como que é essa água potável? Ela é incolor, porque ela não tem cor nenhuma, ela é inodora, porque ela não tem cheiro, e ela é insípida, porque ela não tem gosto. Então, a água que é retirada dos rios, né, ela deve e é tratada antes de levar à população. Por quê? Se a gente tomar uma água que a gente não sabe a procedência, que tem vários micro-organismos, impurezas, com certeza nós vamos adquirir o quê? Doenças, né? Então, por isso que existe esse tratamento de água até chegar na nossa casa, para o consumo, que é quando nós fazemos, né, a ingestão da água potável, né? Então, todo mundo sabe aí, ó, incolor, não tem cor, inodora, não tem cheiro, e insípida, porque ela não tem gosto. Então,
Elas, né, ela é retirada do rio, mas antes de chegar à população, ela é tratada. Existem, né, estações de tratamento, né, que são próprias mesmo para filtrar, perdão, a água. Então, na estação de tratamento, o que que acontece? A água, ela é puxada das barragens ou do rio. Lembra em ciências que a gente viu uma aula parecida com essa? É justamente aquele processo que nós vimos em ciências. Né? A água ela é puxada da barragem do rio por uma bomba muito forte e vai até o local de tratamento, que eu até citei que na nossa casa tem uma estação de tratamento de água, né? Lá ela é depositada em vários tanques, né, que tem britas e seixos também para ser tratada. Então, daí segue de um tanque para outro. Vai começando ali de um tanque a outro esse tratamento, né? E aí o que que acontece? Recebe tratamentos químicos, né, para desinfectar essa água e depois ela vai para a caixa d'água e para as nossas casas. Então, eu gostaria que vocês relembrassem aquele processo que nós falamos sobre, né, foi saneamento básico, se não me engano, lá em ciências. Lembra que nós falamos? Na nossa cidade tem uma estação de tratamento de água que é igual essa que aparece na foto. Observa a foto aí no livrinho de vocês, ó. Vou até virar aqui. É parecidíssima com essa que aparece aí. Eu já visitei algumas vezes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Mas o que que acontece nessa estação de tratamento e a que a gente tem também na nossa cidade? A água ela é puxada do rio, por uma bomba e ela vai até o local de tratamento. Então, ela vem ali do rio sendo puxada por essa bomba, vai até o local de tratamento. Quando essa água, né, ela chega ao local de tratamento, o que é que acontece? Ela é depositada em um tanque bem grande, como aparece esses nas fotos aí, com britas e seixas, que é para ser filtrada. Depois desse processo, aí ela segue para um outro tanque, né, onde vai receber ali os tratamentos químicos para desinfecção dessa água. Aí só depois de totalmente desinfectada, sem impureza, sem micro-organismos, aí que vai para a caixa d'água e também para as nossas casas. Então, em nossas casas, né, nós temos banheiro, onde encontra o quê? O que, é que nós temos no banheiro? Chuveiro, pia, bacia sanitária, entre outras coisas. Então, quando nós usamos esses equipamentos que temos em casa, a água servida, né, ali, ela segue por meio de quê? De canos até a caixa de inspeção, que fica na rua, né? Por isso que nós temos esse processo da rede geral, né? Então, perdão. Ela encontra-se também, né, nas casas, aí que ela segue para uma lagoa de tratamento e posteriormente é lançada novamente ao rio. Então vamos imaginar isso aqui, ó. Nós temos lá em nossa casa. Pensa aí na sua torneira. Você pode até abrir ela, se você quiser. Abriu a torneira. Essa água que ela é dispersada, ela vai para algum lugar. Para onde ela vai? Ela desce ali por todo o cano, faz a trajetória dela e ela vai para onde? Lá para a caixa de inspeção. Né? Algumas pessoas costumam falar a caixa de esgoto, né? Da rua, enfim, cada casa tem a sua. Então, após a água do chuveiro, a água do vaso, de tudo, tá, gente? Volta lá para a caixa de inspeção, que fica na rua, como eu disse, cada casa tem a sua. Então, ela, né, segue para um novo tratamento e é jogada novamente ao rio, para o mesmo processo que nós falamos anteriormente. Então, nesse trajeto até as casas, a água, claro, ela pode se sujar novamente, né? Por isso, antes de ser utilizada para beber, ela deve ser fervida ou filtrada. Então, não é porque está lá na torneira, já está limpa, porque já passou pela estação de tratamento de água e está limpinha. Claro que não. Esse processo da estação de tratamento de água até chegar na sua casa, com certeza a água pode sofrer algumas alterações e sujar, né? Então, é por isso que a gente, né, a Organização da Saúde sempre pede antes de beber a água, filtre a água ou ferva. Né? Ferver ali no fogo mesmo para matar esses micro-organismos, essas impurezas que podem surgir ao longo desse processo.
Então, pessoal, justamente nós hoje, né, esse conteúdo eu achei interessante porque a gente já viu ele em ciências. Você pode relembrar em ciências, eu coloquei até como que era esse processo, se não me engano. Eu vou até procurar o vídeo aqui para usar o mesmo vídeo. Então, após a aula, eu vou colocar ele no final para você ver como é que segue esse abastecimento de água, esse processo novamente, né? Porque vocês visualizando fica mais fácil, né? Então, após assistirem o vídeo, né, da aula toda, eu vou colocar esse processo de abastecimento de água novamente aqui para vocês assistirem, para relembrarem como funciona desde a água retirada do rio por bombas, vindo para a estação de tratamento, sendo eliminadas todas as impurezas até chegar em nossas casas. Após isso, vocês vão realizar a página 100 e 101, tá bom? Então, depois que realizar, pode me enviar. Lembrando que vocês podem me enviar até terça-feira que vem, que é quando nós teremos novamente a aula de geografia. Bom, tchau, tchau, até daqui a pouco na nossa aula de online. Se você tiver alguma dúvida, né, que passou despercebido nessa aula, que você queira dar uma olhadinha comigo, pode me chamar lá na aula online para a gente tirar a dúvida, tá bom, gente? Tchau, tchau. A água passa por um longo tratamento até chegar limpa e cristalina na torneira da sua casa. Você sabe como isso funciona? Vamos conhecer uma das tecnologias existentes, a Estação de Tratamento de Água, ETA, convencional. São várias etapas para garantir a pureza da água. A primeira delas é a coagulação e floculação. Sabe como funciona? Através de um coagulante, as impurezas são agrupadas e removidas no processo seguinte. Nessa etapa, as sujeiras agrupadas são separadas pela ação da gravidade em tanques específicos. Em seguida, a água é filtrada para tirar o restante das impurezas que não saíram nas etapas anteriores. Agora, a água está pronta para passar pelo processo de desinfecção, que é o uso de agentes químicos para destruir os micro-organismos patogênicos que possam transmitir doenças. Esse é o último processo antes da água chegar à sua casa. A aplicação de compostos à base de flúor serve para diminuir a incidência de cárie dentária na população. Graças ao programa Saneamento Brasil Rural, este tipo de tratamento de água, que é apenas uma dentre outras tecnologias existentes, também poderá ser ampliado para determinadas áreas rurais, numa iniciativa do governo federal por meio da FUNASA, que deve beneficiar milhões de pessoas até 2038. Pronto! Agora a água está pronta para ser usada por você no conforto do seu lar.